Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz assassinado a tiros perto de uma academia de ginástica no bairro da Mangueira. Um morto e 2 feridos a bala no bairro do Curado 1. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 2 de maio de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados, aliás, nas 48 horas foi o final de semana, registrados 22 assassinatos. 13 dos homicídios ocorreram no interior e 9 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 1.223 assassinatos, sendo 677 no interior e 546 no Grande Recife. Olha, minha gente, mais um adolescente surfando em um ônibus caiu e acabou morrendo no último sábado. Esse acidente aconteceu na saída do terminal de Xambá. E quem conta detalhes pra gente é o Genildo Pereira, que é da Associação dos Rodoviários de Pernambuco. Bom dia, Eliel. Bom dia a todo ouvinte da Rádio Jornal. Eliel, último sábado, por volta das 23 horas, no terminal integrado de Xambá, diante da irresponsabilidade de vários adolescentes, onde aquela prática do surf foi contestada, foi cobrada um posicionamento. Houve os protestos no último dia 18, na Cruz Cabugá, Conda Boa Vista e nas duas faixas da Gama e Nova Magalhães, onde rodoviários da associação Arbip, através da Arbip, fomos cobrar um posicionamento do Grande Recife Consórcio, governo do estado, diante de toda essa situação, onde o trabalhador rodoviário ele não tem poder de polícia para colocar esses adolescentes para baixo dos veículos, parar o veículo e tirar eles de cima, onde eles estão praticando o surf. É bastante complicado, porque o que vimos nesse último sábado foi um desses adolescentes, na saída do terminal de Xambá, ele caiu de um dos veículos e veio a óbito no local. O trabalhador rodoviário não pode ser responsabilizado, não pode ter a culpabilidade diante da irresponsabilidade desses adolescentes, onde os pais devem estar tomando ciência, têm a responsabilidade de estar colocando a rédea nos seus filhos, porque o trabalhador ele não pode ser responsabilizado por isso, onde o Grande Recife Consórcio obriga esses trabalhadores a parar os veículos e colocar esses adolescentes para baixo. Em muitos casos, são ameaçados, danificam os veículos, entendeu? Então o trabalhador ele não pode ter a culpabilidade diante do fato da irresponsabilidade desses adolescentes, porque eles não têm poder de polícia e, na realidade, a segurança ela é dever do Estado e está lá no artigo 144 da Constituição Federal, e a responsabilidade é do Estado, é do Grande Recife Consórcio, em tomar um posicionamento diante da irresponsabilidade desses adolescentes, onde temos em outros municípios como Camaragibe e São Lourenço, campeonato de surf em cima dos ônibus. Isso é bastante complicado, porque o trabalhador rodoviário está sendo uma vítima no sistema de transporte e ele não pode ser penalizado nem responsabilizado diante da falta de responsabilidade desses adolescentes, não. Fica a nossa indignação e a cobrança do Estado em um posicionamento para que essa prática abusiva desses adolescentes que estão surfando, colocando a vida deles em risco, seja tomada uma providência drasticamente diante de toda essa situação. Um abraço a todos. E no mês passado, mês de abril, quantos ônibus foram assaltados? E também, durante o ano 2022, quantos coletivos já foram alvos dos marginais este ano? Quem traz detalhes pra gente é o Roberto Carlos, que é presidente da ABIP. Bom dia, Eliel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Eu, Roberto Carlos, presidente da Associação dos Rodoviários de Pernambuco, venho aqui compartilhar com vocês o sofrimento da classe trabalhadora dos rodoviários. O dia a dia está mais difícil. Nós estamos muito preocupados porque o índice de assalto de janeiro para cá chegou a 418 assaltos. Pois é, Léo, 418 assaltos. Só do dia 1º de abril ao dia 30, nós tivemos 107 ocorrências. E da forma como as coisas estão encaminhando, acredito eu que a tendência é piorar. Fizemos vários encaminhamentos para os batalhões, porque geralmente as ocorrências desses assaltos sempre são nos pontos estratégicos. Os bandidos não encontram um policiamento ostensivo, facilitando assim as emboscadas. A gente sabe que eles sobem no ônibus como passageiros e depois eles anunciam um assalto.
Hoje o rodoviário, no caso o motorista, né, porque não existe mais a imagem do cobrador, ele exerce a dupla função, cobra e dirige. Então, além do motorista, ainda existe também os pertences dos usuários que já pagam uma passagem tão alta, Eliel. O que nós gostaríamos de fazer, e realmente é o que nós estamos fazendo, é denunciar esse número de assaltos. E o governo do estado tem o conhecimento, sim. A estatística deles não é compatível com a realidade que nós estamos mostrando. Então nós temos encaminhado, inclusive, como eu disse, para os batalhões também, enviado ofícios, para que a gente tenha um policiamento que, infelizmente, a gente sabe que o policiamento no estado de Pernambuco não está à altura do que a sociedade precisa. Então, o problema ainda maior é que nós temos aí motoristas indo para o INSS, porque abala o psicológico do trabalhador, e nós, Eliel, vamos continuar insistindo, denunciando e fazendo protestos, como nós fizemos aí há umas 2 semanas atrás. Então, obrigado pelo espaço aqui concedido, e nós pedimos que o governo do estado tenha a atitude de resguardar o cidadão pernambucano. Um abraço, meu querido, e muito obrigado. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Um jovem com 26 anos de idade, cujo nome não foi informado, foi assassinado com disparos de arma de fogo durante uma festa de aniversário na rua Antônio Borges, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Um elemento desconhecido invadiu o local e cometeu o crime. A única informação é de que a vítima seria usuária de drogas. Mais um homicídio em Jaboatão dos Guararapes, no bairro Padre Roma, mais precisamente na primeira travessa da Castanhola. Um rapaz também de identidade desconhecida foi morto a bala por 2 elementos também não identificados. Dorival Alexandre, de 65 anos de idade, e o filho dele, Dorival Alexandre Filho, 40 anos, residentes na rua Príncipe da Beira, no bairro do Jiquiá. Eles foram assassinados com disparos de arma de fogo e golpes de faca becheira na própria residência, crime de autoria e motivos desconhecidos. A polícia ainda está investigando o duplo assassinato. Bruno da Silva, de 26 anos, residente na rua Manuel de Luna, no bairro de Passarinho e Olinda, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Manuel de Oliveira, esquina com a rua Manuel de Luna, lá no bairro de Passarinho e Olinda. Um elemento sozinho cometeu o crime. De acordo com informações, Bruno da Silva, de 26 anos, ele já havia sido apreendido quando de menor idade por tráfico de entorpecentes. Adriano Ferreira da Silva, de 44 anos de idade, residente na terceira travessa da rua Beatriz, bem pertinho do lixão, em Aguazinho, Olinda, foi assassinado a bala na residência dele por homens desconhecidos que em seguida fugiram em um carro não identificado. Cláudio Alain Mike Barros de Lira, com 21 anos de idade, residente na Rua das Laranjeiras, no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado com disparos de arma de fogo no Alto Marechal Cândido Rondon, em Marcos Freire, lá no Jaboatão dos Guararapes, na localidade Alto do Vento. Crime praticado por elementos desconhecidos. O rapaz estava saindo de casa quando foi emboscado e morto a bala por elementos desconhecidos. A violência está demais em Jaboatão dos Guararapes. Um rapaz identificado apenas como William, ele foi assassinado a tiros de revólver pertinho da base da Compesa, no distrito de Mundaçaia, em Brejo da Madre de Deus. A autoria e os motivos do assassinato são ignorados. Natanael Batista de Oliveira, um idoso com 68 anos de idade, ele foi agredido a golpes de faca em um bar na rua Antônio Marcos Araújo, no sítio Caldeira Grande, em Solidão, no interior do estado. O suspeito, José Severino da Silva, foi preso em flagrante. A vítima foi levada para o hospital local, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Rapaz assassinado a tiros próximo de uma academia de ginástica no bairro da Mangueira. Um morto e 2 feridos a bala no bairro do Curado 1. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.
Rádio Jornal. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, foi sepultado ontem no cemitério de Casa Amarela, Fernando do Feijão. Ele era lá de Casa Amarela, nossos sentimentos aos familiares. O jovem Arturo Soares de Lima, com 20 anos, e o Wallace da Silva Lucena, 18 anos. Eles foram baleados e também duas jovens ficaram feridas. Maria Daniela Gonçalves Nascimento, de 20 anos, e Vitória Gonçalves dos Santos, 18 anos. Isso aconteceu em uma casa de eventos com piscina e tudo mais, localizada na Rua da Prata, no centro, em Lagedo. Homens em um carro Celta branco, os caras encapuzados, invadiram o local e meteram bala. Arturo Soares de Lima e o Wallace morreram no local. As duas jovens, Maria Daniela e Vitória, ficaram feridas, atingidas por balas perdidas, e foram socorridas no hospital local e depois removidas para o Regional do Agreste, em Caruaru. E a polícia conseguiu identificar 2 dos suspeitos como sendo Éricles Vinícius Cadete dos Santos e Cleiton Lima Pereira, que estão sendo procurados. Flávio Gomes da Silva, de 34 anos de idade, um ex-presidiário. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na própria residência, na Rua 13, no centro, em Pombos. 2 homens pularam o muro da residência, invadiram a casa, meteram bala nele. Flávio Gomes da Silva foi levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. O jovem Davi de Souza, com 27 anos de idade, residente na Avenida Hermes da Fonseca, no bairro Pedra Linda, em Petrolina, foi assassinado a bala na residência dele, tendo sido ainda levado para o hospital local. Solon Virgínio da Silva, um homem com 55 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca na Rua Carlos Dias, em Bom Conselho, e o suspeito, identificado como José Daniel Dias Pedrosa, de 19 anos de idade, que foi preso em flagrante. Antônio Vieira de Araújo, 47 anos, foi assassinado a golpes de faca peixeira no sítio Pedra do Ingá, bem perto do assentamento de Sem Terras, em Exu. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML, em Petrolina. O morador de rua, identificado apenas como Lucas da Silva, de 22 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca na Rua Carneiro de Campos, bairro Petrópolis, em Caruaru, no agreste do estado. Segundo informações, ele tentou fugir, mas morreu enroscado de uma cerca de arame farpado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A mulher Gerlane Ferreira da Silva, de 31 anos de idade, foi assassinada a bala na própria residência, na Rua Lídio Florentino, ou também conhecida como Rua do Campo, em São José da Coroa Grande. Elementos desconhecidos cometeram esse crime, segundo informações, a mando de um chefe do tráfico de drogas da localidade, identificado como Velho ou Coroa. A polícia está investigando o caso. Sérgio Manuel da Silva, de 25 anos de idade, foi baleado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, em Macaparana, por elementos desconhecidos, sendo levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. José Norberto Pereira foi assassinado a bala na própria residência, na zona rural de Itaquaritinga do Norte. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Ivanildo Vicente de Luna, 57 anos de idade, foi brutalmente espancado no dia 18 do mês passado, na Rua 1º de Janeiro, no bairro do Cruzeiro, em Gravatá, por um tal de Gessé. A vítima estaria, segundo informações,
tendo um romance com a mulher do acusado. E aí, ele estava internado no Hospital da Restauração Ivanildo, até que de repente ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Estão ligadinhos com a gente aqui na Rádio Jornal Ramos Gaudêncio, Pequeno e Seu Luiz, lá no pátio da Feira de Paudalho, área de acessórios. Zuzu, corretor de automóveis mais antigo da Caxangá, os diretores da Anserve, Cristóvão, Borba, Teixeira, Marinalva, Zé Carlos, também Carlos Rodrigues, na rua São Francisco, em Peixinhos, Olinda, a família de Alcidenira, a saudosa Alcidenira, a mãe dela, Dona Lenira, e as filhas Alcidenir e Alcidelina. Laiana da Esmaltaria está no Janga, em Paulista. Toda a rapaziada ligada, a gente agradece a audiência. Um cavalo solto na rua causou um acidente fatal na PE-365, município de Serra Talhada, no sertão do estado. A vítima, um médico. O doutor Paulo Ricardo dos Santos, de 33 anos de idade, que dirigia um carro BMW, quando bateu no animal, perdeu o controle e se chocou em uma cerca. Ele foi levado para o hospital local, mas já chegou sem vida. Josivaldo João da Silva, de 27 anos de idade, residente na rua Lusitânia, no bairro da Iputinga. Ele foi agredido a bala em frente à residência dele por um tal Ítalo, sendo levado para a unidade de pronto atendimento UPA da Caxangá, onde foi em seguida removido para o HR. Vítima de um brutal espancamento deu entrada no HR. Jefferson Silva de Andrade, que tem 23 anos de idade, vítima de agressão à faca por um elemento desconhecido, deu entrada no Hospital da Restauração. Merinaldo Soares da Silva, de 34 anos, que mora no Cabo de Santo Agostinho. Joselito Araújo da Silva, um homem com 45 anos de idade, profissão e residência não informadas. Ele foi levado para a emergência do Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos ignorados. Rafael José da Silva Ferreira, um jovem com 19 anos, foi agredido a bala na Rua 7, em Carpina, por 3 homens em um carro não identificado, levado para a unidade mista Assista Tobriano, em Carpina. Rafael José da Silva Ferreira foi removido aqui para Recife para emergência do HR. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi agredido a pedradas e ficou agonizando em via pública na Rua Doutor Joaquim de Arruda Falcão, no bairro do Espinheiro. Ele foi levado para a emergência do Hospital da Restauração e o caso está sendo investigado pelo pessoal do DHPP sob o comando do delegado Euricélia Nogueira. João Vitor da Silva Alves, um jovem com 23 anos, foi baleado na Avenida Cantarelli, na Praça de Itacuruba, por Ramon Alexandre Santos, de 19 anos. A vítima foi levada para um posto de saúde local. Fernando Amaro da Silva, de 31 anos, este foi agredido a facadas na Avenida Manuel Durval, em Barreiros, e o suspeito foi preso em flagrante. Manuel Cordeiro da Silva. A vítima foi levada para o hospital local. Mateus João de Moura, de 27 anos de idade, este foi alvejado por um tiro de espingarda soca-soca no sítio Placas, zona rural de Frei Miguelinho, e o suspeito, Dailson Joaquim da Silva, está sendo procurado pela polícia. Mateus foi levado para o hospital local e depois trazido para o hospital Otávio de Freitas do Sancho. O jovem Carlos Vinícius Neves da Silva, de 19 anos, foi baleado em um bar localizado na rua 14 de julho, em Gravatá. 2 homens numa motocicleta XRE preta meteram bala nele. Ele foi levado inicialmente para o hospital local e depois removido para o Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Mário Roberto Melo, do Nascimento, e Niva Melo, marido e mulher. O casal está completando hoje 32 anos, isso mesmo, de casamento. Já falamos, Mário Roberto Melo e Ziva Melo, 32 anos de casados. Jurandir, que trabalha na Ferreira Costa de Bibiripe, está aniversariando. A esposa dele é Bibia de Santo Amaro. E as amigas da família, que claro, vão participar de um almoço que vai ser preparado, justamente o almoço preparado por Bibia, vão participar as amigas da família, Rafaela, Estelita, Andréia e também Fafá. Adriana é irmã de Andréia, que mora na Espanha. A Adriana também está aniversariando. Jorge Neguinho hoje está completando 65 anos de idade, mora em Nova Descoberta. Mizinho dos Torrões está completando hoje 58 anos de idade. Ele é filho de Risélia e também do saudoso Odacir. Mais aniversariante aqui, Marcos Quevedo. Marcos Quevedo é um comissário de polícia lotado na delegacia
na central de plantões da capital. Ele mora no Maranguape 2. Jefferson, motorista do abrigo Cristo Redentor, também está aniversariando. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Aliás, o presidente é o tenente William Vieira. Agora sim, o vice-presidente é que é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os tenentes Carlos Antônio Fernandes Silva e Inácio Guedes Neto. Os sargentos José Gomes Filho, Maria José Gonçalves Ferreira, João Lucena da Silva e o Debrando Gomes da Silva. E as pensionistas Eunice Queiroz dos Santos, Francisca Ferreira da Silva, Terezinha de Jesus Lima, Laura Cosmo dos Santos, Helena da Silva Aragão Queiroz, Maria das Graças Coutinho e Zélia Maria de Souza Lopes. E quem também está aniversariando é a assessora jurídica da MERP, Lívia Maria de Araújo Farias. Italués de Pepifânio da Silva, que mora na Rua do Loreto, na Vila Jardim Piedade, em Piedade, Jaboatão dos Guaranapes. Ele foi agredido a golpes de faca na Rua Alameda das Baraúnas, lá em Piedade, por 2 elementos, Bruno e Mateus. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a tiros perto de academia de ginástica no bairro da Mangueira. Ailton Lins de Oliveira Júnior, com 31 anos de idade, um rapaz de profissão não informada, residente na Rua Bonita, no bairro da Mangueira, foi assassinado ontem por volta das 8 horas da noite com disparos de arma de fogo na Rua Eurino Eutício da Rocha, bem pertinho de uma academia de ginástica lá no bairro da Mangueira. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. Ailton Lins de Oliveira Júnior chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! 1 morto e 2 feridos a bala no bairro do Curado 1. Emerson Francisco de Oliveira, de 47 anos de idade, conhecido como Missinho, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua José Cosme Chacon, bem pertinho de um campo de futebol, lá no Curado 1, em Jaboatão dos Guaranapes. Crime praticado por elementos desconhecidos que ainda feriram 2 pessoas com balas perdidas. Jackson Alves de Freitas, de 32 anos, de um adolescente, que foram levados para a unidade de pronto atendimento à UPA do Curado. A polícia está investigando o caso. O corpo de Emerson Francisco de Oliveira Missinho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.